a Rolls-Royce você trabalhou também. Qual foi o tempo foi o intervalo da Rolls-Royce aí, que eu não lembro direito? Porque quando você me conheceu, eu acho que você estava lá de férias ou estava lá ainda. Não, eu tinha saído. Eu tinha Tinha assinado saído? tinha assinado um acordo, né, de demissão voluntária, né? Que a empresa ela foi vendida, a unidade onde eu trabalhava. Ah, é? E só que eu já queria empreender, eu já sabia que eu ia montar uma marca. Então eu preferi não continuar. Algumas pessoas que trabalhavam comigo mudaram com a empresa, foram para São Paulo. Estão lá até hoje. Ah, é? Estão Ah, então, vivendo saiu bem. do Rio? Ela saiu daí da. Saiu. Ela Ah, foi vendida para a Siemens, a unidade de energia, né? Eu trabalhava no setor de energias. A gente fazia... Na verdade, a gente era responsável por montar turbogeradores. O turbogeradores que abastece as plataformas de petróleo, que gera energia, né? e você fazia o que lá, Johnny? Cara, assim, foi uma experiência muito boa para mim, porque eu rodei praticamente a empresa toda. Toda a área de produção, eu trabalhei em todos os setores. Todos os setores, e eu fiquei uns 8 Não chegou a fazer um ano, não. Foi um pouco menos de um ano. Eu era responsável por uma área lá de Tierdal. Tierdal é uma área, né, um galpão, onde a máquina era testada, né? Depois que a máquina era aprovada, a máquina era desmontada. A máquina era desmontada e todas as peças tinham que ficar separadas, e eu era responsável de acompanhar os inspetores da Petrobras, que o contrato da Rolls-Royce era direto com a Petrobras, né? Então, vinham os inspetores da Petrobras e eu era o responsável por mostrar onde estava cada peça da máquina. Caraca. E assim, esse trabalho eu dominei de uma maneira muito fácil, porque eu rodei todas as áreas de produção. Então, eu tenho uma memória muito boa, e eu decorava cada parte da máquina, eu sabia onde estava. Foi uma grande experiência, né? Foi uma grande Foi, experiência para a tua vida isso aí. E eu, assim, é uma empresa americana, né, cara? A gestão totalmente americana. Não tem essa coisa de chefe ficar em cima de você, igual aqui no Brasil. E, assim, fala com o seu chefe diretamente, pô. Diretamente você fala com o diretor da empresa, o diretor ficava lá no meio da gente, diretor, gerente geral. Não tem essas coisas. Vou te dar um exemplo, a Gerdau. A Gerdau, eu acho que um estagiário é inacessível falar com o diretor da Gerdau. Por mais que o diretor da Gerdau esteja na planta, mas o estagiário não tem acesso ao cara. Pô. O cara é praticamente intocável. Eu já trabalhei em algumas fábricas aqui, Johnny, e é bem isso aí mesmo. Sabia que os diretores, às vezes, eles ficavam na linha de produção, né? Na linha de produção, junto com o operário, né? O operário ali trabalhando, e conversando, né, sobre o assunto, sobre o trabalho, para conhecer as fases, né, do produto, né? Interessante, né? Interessante, cara. Interessante. E eu tive É muito muitas diferente, né, a mentalidade, né? Aqui tem uma Rolls-Royce em americanas. Manchester. Em Manchester, onde é do time do Manchester, né? Na cidade lá, mas é só de turbina. Acho que é só a parte de avião, né? Então, assim, a gente recebia turbinas também, só que eram É? adaptadas, turbinas de aviões, que eram adaptadas para gerar energia, que era acoplada nos geradores, Pô, entendeu? Então, eu tive contato com esse material, um material muito caro, imagino. coisa de milhões uma turbina, coisa de 5, 10 milhões uma turbina só, E essa tua entendeu? fase, bem, é uma coisa totalmente distinta, mas deve ter tido algum proveito, até mesmo na organização, talvez, enfim, que te traz hoje para o teu negócio. Sim, Identificou sim. alguma coisa? Qual foi ela? Cara, é comunicação. Comunicação, organização, todas essas coisas, se eu não tivesse vivenciado esse momento, eu não teria
eu bateria muito mais cabeça do que eu bati com a marca, entendeu? A gente não sabe o porquê, né, Johnny? Não sabe porquê, mas as coisas vão se encaixando, né? É a famosa conexão dos pontos, né? Que o Steve Jobs falava, né? Os pontos, a gente só consegue conectar os pontos olhando para o passado e não para o futuro. O futuro não tem como a gente prever, mas lá no passado a gente vai entender por que aquilo aconteceu. Aqui a gente aprende, conhece e evolui junto. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se, não custa nada.